E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje vai ser top 10 peixes para águas alcalinas. Eu lembro que vocês gostaram bastante do top 10 de águas ácidas e pediram bastante para águas alcalinas. Com certeza vai ser parte 1, porque tem muitos peixes aí ainda que vivem em águas alcalinas. Então se vocês gostarem da ideia do top 10 de peixes de água alcalina, comentem aqui embaixo que eu irei trazer a segunda parte, beleza? Assim como futuramente irei trazer a parte 2 de águas ácidas. Também vou fazer de águas neutras, petfishes também, peixes de água salobra, enfim, todo tipo de peixe. É só vocês me dando ideia aqui nos comentários, que eu vou vendo o nível de curtidas que a galera vai dando, o nível de comentários também, e eu vou selecionar aquele que a galera mais achou interessante, beleza? Mas, de uma forma geral, eu vou fazer de todos eles, tá? Então, ficarem curiosos para saber quais são esses 10 peixinhos? Fiquem aqui no vídeo e confiram, hein? Pois então, meus amigos e amigas, eu selecionei 10 peixes que vivem muito bem em águas alcalinas. Na verdade, a maioria deles são de águas alcalinas. Alguns aqui, poucos, também podem viver em águas ácidas, mas eu selecionei aqui porque também podem viver em águas alcalinas muito bem, beleza? Eu vou citar aqui a dureza da água, a temperatura que eles vivem, o tamanho de aquário, mas lembrem-se, pessoal, é minha opinião com relação a tamanhos de aquários, tá? Não é uma regra absoluta. Eu sempre gosto de deixar isso muito bem claro aqui, que o aquarismo não existe uma regra absoluta, e sim um bom senso. E eu vou trabalhar com ele para fazer esse vídeo aqui, beleza? Então, vamos começar com o primeiro peixe aí de água alcalina. Número 1, acará do Congo. É um peixinho aí que muitos já tiveram em aquários acima de 100 litros. É dado aí como um peixe relativamente violento, né? Alguns aí podem adotar um comportamento bem agressivo, ele é bem territorialista, principalmente quando se é formado casais e que ocupam boa parte do aquário, principalmente quando o aquário é comunitário. Quando é um aquário somente dos dois, tranquilo, eles vão ficar ali numa boa. Mas se for comunitário, provavelmente eles vão adotar um comportamento bem agressivo quando o assunto é proteger a sua prole e vão partir para cima de qualquer peixe que tentar chegar ali perto, beleza? A partir do 7.0, que é neutro, ele pode viver tranquilo e daí vai. E geralmente a galera mantém em 7.2, 7.5, ele pode ir até 8.0, tá? Dureza da água vai de 9 a 20, temperatura vai de 20 graus a 36 graus. Pois é, pessoal. É um peixe aí que aguenta muito águas quentes. É um peixe aí fácil de cuidar. O único problema dele, para quem não tem muito espaço, é claro, porque não é um problema na minha opinião, mas para quem tem pouco espaço, acaba se tornando um problema sim, que é a questão de reprodução. É um animal que reproduz praticamente o ano todo quando tem casal, então para quem não quer reproduzir, eu indico que tenham apenas um dentro do aquário, beleza? Aquário aí que eu indico a partir de 100 litros, tá tudo certo. É um peixe aí que cresce relativamente bem. Ele chega aí a 8 centímetros, tem até alguns que crescem um pouquinho mais, vai a 10 centímetros. É um peixinho aí que tem um crescimento considerável e que precisa de um espaço legal para dentro do aquário. Se forem colocar em comunitários, eu aconselho de 200 litros para cima, valeu? É um peixe bem territorialista. Número 2, acará-joia. Esse peixe nunca apareceu aqui no canal, tá aparecendo pela primeira vez. O acará-joia, pessoal, por incrível que pareça, é um ciclídeo africano que consegue viver tranquilamente com outros peixes. Por exemplo, peixes amazônicos, vive com peixes de água alcalina também. É um peixe aí que pega um range bem alto de pH. Então vocês podem ter sim um peixinho desse aí em um aquário comunitário a partir de 100 litros, tá, pessoal? Não tenho esse peixe aí num aquário comunitário que seja pequeno, porque vai acabar estressando e ele pode sim adotar um comportamento relativamente agressivo, principalmente quando é formado casal. Até porque é um ciclídeo, né, pessoal? Ciclídeos, numa forma geral, são animais um pouco instáveis no quesito temperamento. Pode ser que um dia ele esteja super manso, tranquilinho, e no outro dia alguma coisa estressá-lo e ele acabar adotando um comportamento mais agressivo. É um peixe super bonito. Eu tenho aqui em casa, hein, pessoal? Ainda não apresentei para vocês. Em breve eu vou apresentá-lo. Peguei esse peixinho aí que ele estava apanhando aí pra caramba, então resolvi pegar para criar.
Aqui em casa é sempre assim, um peixe que está debilitado, tá precisando de ajuda, tá precisando de um novo lar, vem para cá para casa que a gente cuida. Então, em breve eu vou apresentar para vocês. É um peixe que eu acho lindíssimo, tem em diversas variedades de cores, tem um vermelho, tem o Electric Blue, igual um Ramirez também, né? Tem outras cores também, misturas de cores, tem muitas variedades, tá? Eu não conheço muito bem a espécie, eu tô estudando sobre ela. Esse peixinho aqui em casa caiu de paraquedas. É um peixe de fácil manutenção, bem forte, tá? Ele aguenta um parâmetro aí bem interessante de pH. Ele vai do ácido de 6.0 até o 7.5, 7.8. Ele aguenta tranquilamente, tá, pessoal? Então, é um peixe aí bem interessante para vocês criarem em um aquário comunitário, que seja grande, é claro. Não aconselho mantê-lo em casais, se for comunitário, porque é aquele lance. Eles vão tomar praticamente o aquário inteiro. Então, se querem mantê-los em comunitários, apenas um. De preferência, uma fêmea que geralmente tem um comportamento menos agressivo. Mas não é uma regra absoluta. Pode ser que o macho também seja bem mansinho e a fêmea também pode ser mega agressiva, tá? Vivem numa dureza da água entre 4 a 18, também é um range bem alto, então ele vai de uma água mole até uma água média, já não chega a ser dura, é média, mas ele tem um range bem interessante. Temperatura vai de 22 graus a 28. O aquário mínimo que eu recomendo aí para tê-los tranquilamente é 90, 100 litros, já dá para eles viverem tranquilamente, valeu? É um peixinho aí que cresce mais ou menos entre 8 centímetros, 9, 10 centímetros. É um peixinho também que cresce consideravelmente bem. Por isso a necessidade de um espaço interessante dentro do aquário. Número 3. Plati. Pois é, pessoal, é um pós-silídeo aí. Quem nunca teve um plati, né? Ou um outro tipo de pós-silídeo, né? Principalmente a galera que está iniciando no aquarismo. Geralmente são peixinhos que é porta de entrada para o aquarismo. São peixes aí que eu acho lindíssimos, porque existe uma variedade enorme de cores. Então é só vocês escolherem fazer o aquário adaptado para eles direitinho, tá? E serem felizes. São peixes de fácil manutenção. É claro que eles precisam também de uma salinidade alta, tá? Muitos iniciantes acabam pecando nesse quesito, simplesmente enchem um aquário de água doce, não adicionam sal dentro da água, a água fica mole, que é uma coisa muito ruim para os pós-silídeos, incluindo o próprio plati. E isso acaba definhando o animal com o tempo e ele acaba partindo para outro mundo, sem explicação. Mesmo que os parâmetros estejam corretos, como pH, amônia, nitritos zerados, temperatura, baixa salinidade da água também pode fazer com que eles partam, tá, pessoal? Eu estou fazendo uma série agora aqui sobre pós-silídeos, montei um aquário especialmente para eles. Vou deixar no card acima e lá eu vou mostrar para vocês a minha rotina com relação a criá-los, tá? É muito fácil mesmo. Eles têm uma reprodução super rápida, então tomem cuidado se vocês não tiverem espaço. Não tenham tantos, de preferência não fiquem colocando muitas fêmeas com os machos para evitar reprodução em massa, porque é praticamente o ano todo, beleza? O aquário aí que eu recomendo a partir de 72 litros. Embora sejam peixinhos bem pequenininhos, eu acho a judiação tentar ficar mantendo eles em aquários pequenos, porque são peixinhos que gostam de nadar o dia todo. Até quando eu apago as luzes daqui de casa, esses carinhas continuam nadando por um bom tempo até pegar no sono. Eles não param, são bem elétricos, passam o dia todo nadando. Então sim, eu indico um aquário consideravelmente grande para eles, porque são peixes aí gregários, ou seja, gostam de nadar em cardume, tá? Vive aí numa dureza de 9 a 30, pois é bem alto, vai de uma água aí levemente mole até uma água dura, então super aconselho aí vocês elevarem esse GH da água, ter uma salinidade bem interessante, porque eles vão ficar lindos. A coloração deles são muito interessantes, porque tem vermelho, tem azul, tem amarelo, tem de tudo quanto é cor. Um excelente chamariz para aquaristas iniciantes, né? Porque o iniciante gosta de ver peixinhos coloridos, gostam de ver o nado deles, né? Gosta de ver em altas quantidades. Então, caprichem também na filtragem, porque eu sei que é tentador. Quando a gente vai comprar platis, né, ou outros pós-silídeos, a gente sempre quer comprar em grandes quantidades e jogar tudo dentro do aquário para ver eles nadando. Então, caprichem na filtragem, porque são muitos. E como são muitos, gera uma carga orgânica bem alta. Para isso, precisam ter uma ótima filtragem, beleza? Número 4.
Espadinha. Pois é, outro poicilídeo aí que é porta de entrada para muitos aquaristas iniciantes. Eu, por exemplo, há muitos e muitos anos atrás, o espadinha foi um dos meus primeiros peixinhos. Então, para mim agora, poder tê-los de novo em um aquário de 90 litros tem sido muito legal. Foi bem nostálgico ir na loja comprar esses poicilídeos de novo. Eu tô super feliz de tê-los, principalmente os espadinhas que fizeram parte assim da minha infância no aquarismo. Foi porta de entrada. São peixes também muito bonitos, crescem consideravelmente bem. Eu tenho uma fêmea aqui que é enorme, é uma matriz, e também são peixes aí que reproduzem o ano todo. Então, se vocês não tiverem espaço, evitem misturar muitos machos e muitas fêmeas para não ter aquela reprodução em massa e vocês perderem o controle, porque acontece, tá? Eu aconselho um aquário também aí a partir dos 72 litros, porque são peixes gregários, gostam de viver em cardume, e eu sei que vocês também gostam de misturar os espadinhas com platis, molinésias, às vezes com guppies também. Fica bonitinho, então é legal sim ter um aquário relativamente grande para poder comportar essa galera toda, beleza? O espadinha vive aí numa dureza de 9 a 30 também. É bastante coisa, é um peixinho aí que gosta de uma salinidade bem alta dentro do aquário. Não é água salgada igual um aquário marinho, é claro. Também não é uma água salobra, mas sim, tem que ter um grau de salinidade aí dentro dessa água para eles poderem ter uma vida bem saudável ali dentro, tá? E poderem viver o resto de suas vidas, que gira aí em torno de 2 a 3 anos. É pouquinho, infelizmente, a gente gostaria que durasse muito mais, né? Mas faz parte da natureza deles, beleza? Tem diversas cores aí também no mercado, embora a gente encontre mais os vermelhinhos, que são os mais encontrados em lojas de aquarismo ou pet shops. Mas sim, tem outras cores aí, como por exemplo o tricolor, que geralmente é branquinho, com preto e laranja. Também tem outros tricolores aí com umas cores aí um pouquinho diferentes. Tem amarelinhos, tem de tudo quanto é cor também, tá? Não são tão coloridos como os platis, mas sim, tem uma variedade bem interessante de cores. E a temperatura vai de 22 a 28 graus, padrão de muitos peixes tropicais, né? Número 5, guppy ou lebiche, né? A depender da região aí de vocês. Aqui no Rio de Janeiro são guppies. São outros peixinhos aí da família de poicilídeos, porém, esses peixinhos aí toleram um aquário um pouquinho menor, então dá para colocar uma galerinha aí pequena, tipo 4 guppyzinhos aí num aquário de 30 litros, que já dá para comportá-los de boa. Eles não possuem um nado tão acelerado quanto o plati e o espadinha, mas se vocês puderem aumentar o aquário, botar um aquário grande, assim de 50, 72 ou 100 litros, ou até mais, né? Vai depender aí do custo de vocês, do bolso, é claro, né? É sempre muito bem-vindo. Todo aquário maior é sempre muito bem-vindo. Vive aí numa dureza de água que muitos falam que é indiferente. Eles podem viver numa água mole até uma água dura. Mas assim, eu prefiro também colocar uma salinidade pelo menos média, né? Para ajudar no controle osmótico dos animais, porque os poicilídeos eles precisam dessa salinidade para controle osmótico, tá? Senão eles acabam definhando. Não pode colocar muito também, senão eles acabam desidratando. É sempre um meio termo aí da situação, beleza? Vive numa temperatura aí entre 17 a 28 graus, é um range bem alto e bem interessante. Muitas pessoas criam guppies ou lebiches, né, dentro de caixa d'água, dentro de tanques grandes, fazem uma reprodução bem grandona, porque também são peixes que reproduzem o ano todo. Eu tenho esses carinhas no meu aquário da cozinha e eles não param de reproduzir. Eu vou ter que dar um jeito, tô cheio de alevinos dentro do aquário e, por incrível que pareça, os pais e outros peixes não estão comendo. Então eu não tô tendo que ter o trabalho de separá-los. Ou seja, tá cheio de alevino dentro dos aquários. Em breve eu vou atualizá-los sobre esse aquário da cozinha que tá muito bonito, porém tá começando a ficar pequeno para essa galera toda. Número 6, molinésia. Tá aí outro poicilídeo também, bem conhecido, porta de entrada aí para os aquaristas iniciantes. As molinésias geralmente são as favoritas entre os poicilídeos, tá? Junto com os guppies. Muitas pessoas gostam muito das molinésias, até porque são peixes extremamente resistentes e são poicilídeos que podem viver tranquilamente bem em águas salobras. Madureza aí bem alta, vai de 11 a 30, temperatura 18 a 28, também é um range bem alto.
tranquilo. E eu aconselho vocês também a colocarem as molinésias em aquários a partir de 72 litros. Volto a repetir aqui, tá, pessoal? Não é uma regra absoluta. É só questão de bom senso por parte de mim, Lincoln, beleza? Eu colocaria esses peixinhos a partir de uma litragem dessa. Ah, mas eu tenho um aquário menor, posso botar? Pode, gente, mas assim, tudo é questão de bom senso, beleza, pessoal? São peixes também que gostam de nadar, têm um nado acelerado, assim como os platis, e que, de certa forma, exigem sim uma litragem interessante aí para o aquário, e que com certeza fica muito bonito, tá? Quanto maior o aquário para esses poecilídeos, mais bonito será, obviamente. Até porque isso permite que vocês coloquem até mais dentro do aquário. Também existe aí imensas variedades de cores, tem a molinésia pretinha, tem a molinésia lira, que tem uma cauda bem bonita, né? Tem a molinésia tigre, eu tenho a tigre aqui em casa, que eu peguei recentemente. E tem a molinésia balão, que eu também tenho. Tem a molinésia dálmata, que é a pintadinha, parece até que é aqueles cachorrinhos dálmatas, são muito bonitinhas. Tem para todos os gostos, tá, pessoal? Então, se vocês querem ter molinésias, aumentem bastante a salinidade dessa água, porque isso vai dar uma condição de vida muito melhor para elas. Tem pessoas que já colocaram molinésias em aquários marinhos. Eu, pessoalmente, acho judiação, porque já está excedendo as condições fisiológicas do animal. Não é porque ele vive em águas salobras que ele vai resistir a águas salgadas, como aquários marinhos. O máximo que as molinésias aguentam são águas salobras. Não é o limite delas, porque elas vivem muito bem em águas salobras. Se vocês puderem mantê-las em águas salobras, melhor ainda. Mas se não puderem manter uma água doce, porém com um grau de salinidade aí bem elevado, perto aí dos platis, dos espadinhas, dos guppies, tá ótimo também, beleza? Até porque eles podem viver todos juntos em harmonia. E todos esses poecilídeos, que eu acabei esquecendo de citar nos outros anteriores, gostam de aquários com muitas plantas. Então, caprichem aí na quantidade de plantas, raízes, troncos. Essa galera aí curte, hein, pessoal? Todos eles vivem numa faixa de pH a partir dos 7.0, que é o neutro, mas eu sempre indico aí começar com 7.2, que já é o levemente alcalino. Do 7.2 em diante, eles vivem super bem, tá? Vivem até 8.0, as molinésias podem ir até 8.5 também, elas vão num range bem alto. Mas os outros poecilídeos eu aconselho manter 7.5, 7.8, que já tá ótimo. Valeu? Número 7, peixe beijador. Esse peixe aí é bem nostálgico também para mim, porque eu lembro até hoje que o meu pai fez uma brincadeira comigo na época. Ele colocou eu num quarto e disse que num passe de mágicas ia acontecer uma coisa muito legal na sala. Quando ele mandou eu ir até a sala, já tinha um aquário ali montado. Assim, ele fez certo? Não, não fez certo. Ele só quis agradar o filho, mas de uma forma errada, né? Para quem sabe, o aquário precisa entrar no processo de ciclagem, mas era aquilo. Anos 90, a maioria dos aquaristas faziam tudo errado, né? Eu lembro até hoje que o aquário que ele montou lá na sala era um aquário assim pequeno, com um beijador. Eram 3 beijadores, lembro até hoje, eu tinha mais ou menos 5, 6 anos. E era um aquário pequeno, não me lembro a litragem agora, mas devia ser em torno de 40 litros, com areia de praia. Tudo errado, né, pessoal? Tudo errado, sem ciclar, sem nada. Acontece, todo mundo errou nos anos 90, faz parte, né? Até hoje muitas pessoas erram, eu já errei também. Então é errando que a gente se aprende, tá? A gente tem que estar sempre evoluindo. Mas voltando, o beijador foi um dos meus primeiros peixes. Nunca mais tive desde aquela época, até porque depois eu comecei a estudar sobre esse peixe e vi que esse peixe cresce muito, pessoal. Pois é, muitas pessoas não sabem disso, porque geralmente compram esse peixe pequeno, mais ou menos em 5 centímetros, 6 centímetros, mas não, ele cresce, ele pode ir até 30 centímetros. Então, eu sugiro aí um aquário pelo menos muito baixo mesmo, 200 litros para cima. 300 seria melhor, porque é um bichão aí que cresce. Ele é da família dos gouramis, né? Para quem não sabe, os gouramis são peixes jumbos. O beijador não chega a ser um peixe jumbo, mas os gouramis tradicionais aí que a galera do jumbo costuma criar é um jumbo, e eles são bem parecidos no quesito aparência, né? Então eu aconselho um aquário grande para eles, porque eles costumam crescer pra caramba. Normalmente eles chegam a 15 a 20 centímetros. Alguns casos, não são todos, é claro, que chega até 30 centímetros. Mas aí vai depender de questões genéticas do animal. Mas, numa forma geral, vai de 15 a 20 centímetros. Então, se vocês querem colocá-los em aquários comunitários,
é interessante sim ter um aquário bem grandão para eles. Ah, mas eu peguei um pequenininho. Eu acho que é interessante já mantê-lo num aquário grande para vocês depois não terem um custo de ter que comprar um outro aquário para poder colocá-los, né? Então é melhor investir logo em um aquário grande que vocês vão gastar muito menos. A dureza do aquário para eles viverem bem vai de 5 a 19. Temperatura vai de 22 a 28 graus, beleza? É um peixinho aí bem legal, ele é conhecido como beijador porque ele fica, né? Como o nome já diz, ele fica dando beijinhos assim na água, ele encosta também no vidro, fica dando bitocas no vidro do aquário, em todos os itens do aquário também, então ele ficou conhecido como peixe beijador. Valeu? Número 8, peixe mexerica. Pois é, pessoal, é um peixinho aí bem legal também. Agora há pouco tempo mesmo, quando o aquário de 90 litros vagou aqui em casa, eu cheguei a cogitar em colocar os mexericas no lugar dos pós-cilídeos, mas eu resolvi colocar os pós-cilídeos pelos fatores de nostalgia e ajudá-los aí que estão começando no aquarismo a ter pós-cilídeos, porque são portas de entrada, né? Eu resolvi pegá-los por esses dois fatores e porque eu pessoalmente gosto muito mais dos pós-cilídeos. Mexerica é um peixinho também super legal, que vive muito bem em águas salobras, beleza? Deixo isso bem claro. Seria muito melhor mantê-los na água salobra do que na água doce. Mas, se vocês quiserem colocá-los numa água doce, eu aconselho ter um mesmo grau de salinidade aí dos pós-cilídeos. Então, por isso, ele vai de uma dureza de 8 a 30. É bem alto, precisa sim de um grau de salinidade bem alto aí para poder tê-lo muito bem aí dentro do aquário. Vive em água alcalina, né? Obviamente é alcalina, até porque é o quadro do vídeo de hoje. Então, a partir de 7.2 já está bom para eles, tá? Se puderem colocar 7.5, 7.8 até 8.0, ficaria show de bola para eles. Temperatura vai de 20 a 28 graus. Tamanho do aquário, pode colocar aí um casalzinho a partir de um aquário de 50 litros. Porque é um peixinho aí que não cresce tanto. Alguns casos, né, quando o animal se torna uma matriz, ele pode chegar a 8 centímetros. Porém, normalmente ele vai até 5 centímetros, estourando em 6 centímetros. Raros os casos que vai até 8. Então, se vocês quiserem, podem criar aí tranquilamente. Se quiserem colocar num aquário menor, assim, eu recomendo a partir de 50 para um casal. Se querem colocar no comunitário, a partir de 100 litros ficaria legal, beleza? Tem gente que gosta de criá-los em carduminho também, que eu acho que fica muito bonito, porque são peixinhos amarelos. Então, num aquário plantadinho, fica a coisa mais linda, aqueles pontinhos amarelos passando. Então, fica a dica aí para vocês também de um peixinho muito legal de água alcalina, beleza? Número 9, Kingios. Obviamente, a gente não poderia esquecer desses carinhas, né? Afinal, são um dos peixes aí mais conhecidos do aquarismo e um dos peixinhos aí também conhecidos de água alcalina. E é ele, o Kingio. Vive aí numa dureza de água de 5 a 19, então tem que sim colocar uma salinidade aí legal no aquário, elevar esse GH para deixá-los sempre bem bonitos, sempre saudáveis. Não é legal deixá-los numa água tão mole assim, então aumentem um pouquinho aí o GH que já fica show de bola para eles, valeu? Temperatura vai de 10 graus, que é bem frio, até 25 graus. Eles não toleram uma água tão quente assim, porque quanto mais quente for a água, menos oxigênio ela terá. Então, isso não é interessante para os kingios, que gostam de muita oxigenação na água. Então, caprichem nisso, tá, pessoal? Tenham bastante movimentação na água, que é o que gera oxigenação. Tem uma boa filtragem, que são peixes que geram muita matéria orgânica. São dos peixes mais sujões aí do aquarismo, então invistam, principalmente se forem kingios grandes, aqueles bem taludos que saem cagando o aquário todo. E a galera que gosta de kingio nunca tem um kingio só, né? Sempre coloca mais de um, coloca 2, 3, 4, 5 e assim vai. Tem que ter uma filtragem bem potente, tá, pessoal? Caprichem em mídias biológicas, colonizem muitas bactérias aí dentro, porque elas vão trabalhar duro, hein? Vive aí num aquário a partir de 80 litros, na minha opinião, tá? Se vocês querem ter apenas um kingio, coloquem aí num aquário de 80 litros. Ah, Lico, mas o meu kingio é pequenininho ainda. Beleza, vocês podem até colocar num aquário menor. Porém, a longo prazo, vocês vão precisar de um aquário maior para poder colocá-lo, porque é um bicho que costuma crescer relativamente rápido e logo, logo, ele vai ficar apertado dentro de um aquário pequeno. Então, eu acho melhor já começar investindo num aquário grande para eles.
Se vocês querem ter um comunitário de Kingios, eu aconselho vocês aí sempre colocar num aquário bem grande. Geralmente a galera coloca uma regra de tipo assim, para ter um Kingio, coloque 80 a 100 litros. A partir do segundo, 40 litros adicionais, beleza? É uma regrinha que eu acho bem interessante e eu costumo seguir essa regra. Eu tenho um laguinho de caixa d'água aqui em casa de Kingios de 500 litros. E eu tô seguindo essa regrinha, tá até abaixo, né? Então eu poderia até ter mais Kingios, mas eu prefiro deixar como tá no momento, para não ficar aquela sobrecarga, porque meus Kingios são bem grandões e sujam pra caramba. São peixes que nadam o dia todo, se apagar a luz eles ainda continuam nadando por um tempo até dormirem. São peixes bem ativos, comem bem, então se vocês querem ter Kingios, podem começar aí a investir na alimentação, porque eles comem pra caramba, eles precisam de uma boa alimentação, de preferência de qualidade, porque é um peixe aí que acaba adoecendo se vocês servirem coisas que não sejam de boa qualidade, até porque são animais geneticamente alterados, então tem uma série de complicações que vocês devem se atentar a isso, beleza? Número 10, peixe agulha. Pois é, existem algumas espécies de peixe agulha, esse aqui em especial é aquele mais comum, né? O pessoal até fala agulha normal. É um nome meio esdrúxulo, mas é assim que o pessoal costuma chamá-los. É um peixinho bem interessante, bem simpático, bem diferentão, né? Até porque a boquinha dele parece realmente uma agulha. Então é bem simpático aí de tê-los no aquário. Eu nunca tive não, tá? Mas sempre que eu vou nas lojas de aquarismo aqui que eu frequento, sempre tem alguns lá e eu fico sempre olhando para eles. Tem um comportamento bem legal. Costumam ficar na superfície d'água, sempre ali caçando alguma coisinha, comem alguns vermezinhos. São peixinhos aí relativamente pacíficos, vivem numa dureza aí de 5 a 12, pH a partir de 7.0 já fica legal para eles e assim vai até 8.0, beleza? Podem colocá-los aí numa litragem de 50 litros para cima, tá? São peixinhos aí que não crescem tanto, chegam aí a mais ou menos 4 centímetros, 5 centímetros e existem outras espécies que podem crescer bem mais, tá? Eu tô falando do agulha normal, que é assim que ele é conhecido aí no aquarismo. Temperatura vai de 24 graus a 28. Então é um peixinho aí um pouquinho restrito, né? Não pode ficar numa água tão fria assim que ele já vai sentir. Então tentem caprichar aí numa água relativamente fresquinha para quentinha, beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí do top 10 peixes de água alcalina. Se gostaram do vídeo, comentem aqui embaixo se vocês querem uma segunda parte, porque tem infinidade de peixes ainda para águas alcalinas. Eu vou trazer em breve a segunda parte de peixes de água ácida, porque tem muitos também, muitos e muitos mesmo. Vou trazer de águas neutras, águas salobras, pet fishes, enfim, vocês que mandam, comentem aqui embaixo o que vocês querem aí para o próximo quadro. Valeu? Então, se gostaram do vídeo, deixa aquele like de vocês. Se vocês são novos no canal, sejam muito bem-vindos. Estarei postando vídeos aí de segunda a sexta, às 19 horas, horário de Brasília. Então, até a próxima!